tua Bíblia no livro de Gálatas. A carta que foi escrita aos Gálatas. Está lá depois de 2 Coríntios, 1º, 2 Coríntios. Lá você vai encontrar a carta aos Gálatas. A igreja que se encontrava em Gálatas. Gálatas é uma igreja que foi fundada pelo missionário, o apóstolo Paulo, não é? Numa das suas viagens. E essa igreja começou bem. E depois de um certo tempo eles começaram a dar ouvidos, né? Alguns ensinamentos errados, algumas doutrinas erradas, né? Então Paulo escreve esta carta aos Gálatas, né? Chamando a atenção da igreja de Gálatas, né? Para que eles viessem despertar, para que eles olhassem somente para o evangelho, no qual Paulo havia ensinado a eles, né? Então essa carta foi escrita com esse propósito, de corrigir a igreja de Gálatas, ao povo dessa igreja, né? Que estava andando aí segundo outras doutrinas. E eu tomei aqui como base para a palavra de hoje, o capítulo 6, do verso 2 ao 10, para que nós possamos meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você nessa noite. Talvez o Espírito Santo de Deus, meu amado, minha amada, tem as respostas para você nessa noite, as respostas das tuas indagações. Você crê ou não? Talvez você tenha indagado por alguns dias, alguns tempos, últimos tempos, indagado a Deus o porquê disso ou o porquê daquilo. Por que não acontece ou por que acontece? Por que isso acontece comigo? Por que não acontece com o outro? O Espírito Santo de Deus tem ouvido, tem escutado a tua palavra, tem escutado a tua indagação. Talvez hoje seja uma noite na qual o Senhor venha revelar ao teu coração alguns questionamentos nos quais você tem colocado no coração, no seu coração. Talvez hoje o Senhor tenha uma resposta para você, meu amado. Você crê nisso ou não? O Senhor tem resposta a todos os questionamentos, a todas as perguntas. O Senhor tem a resposta, tá? Porque Ele, meu amado, foi Ele quem fez o manual. O manual do construtor é a Bíblia, tá? Foi Ele que te fez, e a Bíblia é o nosso manual, não é? Então Ele nos conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sonhos, conhece os nossos objetivos, sabe do nosso andar, conhece as nossas intenções, sabe de todas as palavras antes mesmo da gente abrir a nossa boca. Então dele nada podemos esconder. Você pode esconder do teu cônjuge, você pode esconder do teu pai, da tua mãe, teu esposo, tua esposa, mas do Senhor nada é oculto. Tudo é revelado. Tudo é revelado. É que nós muitas vezes passamos vista grossa, questionamos de uma forma banal, uma forma aleatória, mas nós no fundo, nós sabemos as respostas de alguns questionamentos dos quais nós temos. Talvez nessa noite o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos esclarecer alguns questionamentos do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 6, do verso 2 ao 10. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Verso 7.
Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Pai amado, nós, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, então somente pela Tua graça e bondade, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Esta casa, Senhor, que leva o nome de casa de adoração, casa de oração, Pai amado. E nós te agradecemos, ó Pai, por termos o privilégio de estarmos aqui, diante da Tua pessoa, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Nós somos privilegiados, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, que é o Senhor da palavra, venha nos instruir, venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, que a Tua palavra venha permanecer em nossos corações, e que nós venhamos a entender, Pai amado, o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor. Revela, Senhor, revela nesta noite, Pai amado, o Teu querer, revela os nossos feitos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Traz a nossa consciência, traz a nossa mente, Pai amado, tudo aquilo que fazemos ou fizemos, ó Deus, e julga segundo o Teu olhar, julga segundo a Tua justiça, Senhor, que nós somos carentes dela, Senhor amado, somos carentes da Tua misericórdia, Pai Santo. Isso, ó Deus, nós te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, se muitas vezes agimos de forma errada, se muitas vezes pensamos de forma errada, perdoa, Senhor, pois Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que rouba a Tua palavra. Eu repreendo aquilo que rouba a atenção da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que Teu povo de bom grado receba, Senhor, aquilo que Tu tens para eles, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título aqui desse sermão: colhendo os frutos do que semeamos. Para você ter uma ideia, para você ter uma noção, o Brasil, na década de 60, surgiu uma nova filosofia, um novo pensamento. Eram os hippies naquela época. Não era do teu tempo, não, né? Não era do meu também, porque eu nasci em 1960, né? Mas surgiu uma filosofia, os hippies. Era só sexo, paz, amor e droga. Não é? Isso aconteceu em 1960, uma filosofia que dominou não só o Brasil, né, mas toda a Europa. E por um determinado tempo eles expandiram. E hoje, 40 anos aí talvez, 40 anos, 50 anos mais, a gente colhe o fruto do que eles plantaram naquele tempo. Hoje nós perdemos os nossos jovens precocemente, por causa de drogas. A droga hoje se alastrou por todo o mundo, nas faculdades, nas escolas, virou uma pandemia. Drogas, o sexo, oh meu Deus, como o sexo ficou liberal nos nossos dias, como está liberal, e as escolas ainda tentando fomentar mais essas ideias. Mas talvez tudo isso que nós colhemos no nosso tempo, nossa época, nossa geração, foi fruto do que foi plantado no passado.
essa demanda tão grande aí de droga e perdição. Jovens na faculdade, eles degradiam entre si, bebendo, se drogando, ver quem bebe mais, quem droga mais, né? Sexo liberal. E hoje não é somente um grupo de pessoas, não, se alastrou por todo o planeta, não é? Foi fruto do que foi plantado há 40, 50 anos atrás. Lembro também de que em 1970 eu presenciei a primeira Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo de 1970. Eram os Canarinhos de Ouro. Não sei se vocês lembram que era nesse tempo. Eram conhecidos como os Canarinhos de Ouro. Não tinha seleção melhor no mundo que o Brasil. Na época de Pelé, Tostão, Jair e outros mais. O pessoal jogava bola, que era uma beleza. Era tudo sincronizado. Ganhamos a Copa de 70. O céu, eu lembro que o céu, mas tinha tanto balão, aí ficou forrado de tanto balão, a gente correu atrás de tanto balão, e o céu ficou colorido, por causa da vitória. Mas, parece não, mas existe um ditado, que diz assim que, cego, na terra de cego, quem tem um olho é rei, não é verdade? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. O Brasil dominava o esporte, o futebol. Mas, por causa do dinheiro, né, por causa do prestígio, começamos a exportar o nosso futebol. Começamos a exportar para fora. Isso foi em 1970, década de 70 para cá. Aí o que acontece? A gente passa uma vergonha, perdendo de 7-0. 7-1? Aquele 1 nem vou contar. Que vergonha, irmãos. País que dominava o futebol. Mas tudo é a consequência daquilo que plantaram. Tudo é consequência. A vida da gente também é pautada naquilo que nós plantamos. E eu sempre falo para os irmãos da lei da semeadura. Sempre comento com os irmãos sobre a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Me veio ao coração e dar uma explanada nessa palavra. Explanar essa palavra de Gálatas. Porque tudo na nossa vida, amados, tudo, uma pequena palavra muitas vezes que nós pronunciamos, muda todo um contexto. Muda uma pequena palavra. Parece que não é nada, mas uma pequena palavra pode desencadear um desconforto tremendo. Exemplo disso, se você que tem a sua esposa, se ela vai, se boneca toda, como que ela faz o cabelo lá pela chapinha, e corta a sobrancelha, e pinta os lábios, e fica bonita, lá se apronta, mas e ela chegar para você, e você não falar nada, ou você não vê nada, ou você não declarar nada, meu amado, você vai colher abrolhos. Você vai dormir fora da cama. Às vezes, amados, uma pequena palavrinha que a gente fala faz toda uma diferença. Às vezes pode não estar nada bonito, não está nada bom, mas você está linda, mas você está bonita, mas você está diferente. Mesmo que esteja descabelada, elogia. Você vai ver que uma pequena palavra pode desencadear um dia abençoado para você. Uma pequena palavra, um pequeno gesto, muitas vezes pode mudar todo um contexto. Um pequeno gesto, você pode mudar a história da vida de uma pessoa. Eu tenho uma coisa no meu coração, amados. Essas crianças, quando entram aqui dentro, quando está entrando aqui, eu recebo com o maior respeito. Eu abraço, cumprimento. Porque essas crianças vão crescer. Elas vão se tornar jovens. E elas vão ter um referencial. Eu quero que elas tenham um referencial.
Eu tenho visto, eu tenho colhido isso. Eu estou plantando, eu estou semeando alguma coisa. Quando eu tenho um quezinho com os mais idosos. Eu gosto de estar perto, eu gosto de estar com os mais velhos para aprender, ajudar e abençoar. Mas eu também estou plantando alguma coisa, amados. Um dia eu pretendo colher. Espero que esses jovens que vêm vindo aí, essas crianças que vêm, também tenham o mesmo cuidado comigo também. Então, ou seja, a nossa vida, muitas vezes é pautada naquilo que também nós semeamos. Nós colhemos o que somos, nós colhemos o que plantamos. É verdade que nós somos influenciados na nossa vida. Nós somos influenciados. Nós somos influenciados pela família, nós somos influenciados por amigos, nós somos influenciados pela sociedade, nós somos influenciados pelas adversidades da vida. A gente é formado por todas essas coisas. Mas a decisão da qual nós tomamos, cabe a nós. Sabemos qual a decisão, qual a melhor decisão da qual nós viemos tomar. Conheci pessoas dentro do Evangelho, conheceram pessoas lá fora, que não eram do Evangelho, que não praticavam a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, e a gente orienta, não faça. Não, eu quero. E vai e se lambuza. Passa alguns anos, a gente vê a turbulência, o conflito, o caos, a catástrofe de um relacionamento mal planejado, um relacionamento mal projetado. Porque é levado aí pelos impulsos. Ou seja, nós somos moldados segundo aquilo que nos cerca, mas a responsabilidade das nossas atitudes, quem tem que assumir é nós. Não tem ninguém para assumir no teu lugar as consequências das tuas atitudes. Somos nós. Portanto, meu amado, esboçando aqui essa palavra de Deus, eu posso dizer uma coisa: se nós colhemos o que plantamos, então o que você colhe hoje é aquilo que você plantou ontem. É isso ou não? Posso dizer que o que você colhe hoje, não sei o que você está colhendo, não sei o que você está passando, não sei o que tem passado na tua cabeça, no teu coração, mas eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, você está colhendo aquilo que você plantou. Às vezes nós degladiamos com Deus, às vezes nós brigamos com Deus, às vezes nós ficamos bicudo com Deus, às vezes nós ficamos aborrecidos com Deus, pelos fatos que muitas vezes ocorrem em nossa vida, pelas circunstâncias que muitas vezes nós passamos. Mas eu quero te dizer, meu amado, na presença de Deus, através da sua palavra, você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Aqui tem o princípio das tuas indagações. Colhemos o que plantamos. O que você está passando por hoje, a situação que você está passando, é fruto daquilo que... Amado, isso é infalível. Esse princípio bíblico é um princípio muito forte, e ele é bíblico. A gente vai ver que ele é bíblico. Por isso, meu amado, o Espírito Santo está te mandando dizer: repensa os teus princípios, repensa os teus ideais. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui, amados, você colhe o que você planta. Isso é batata. Você colhe o que você planta. Eu planto uma semente de mexerica, mas cresce um pé de mexerica, nasce uma mexerica. Eu planto uma semente de abóbora, vai nascer uma rama cheia de abóbora.
Lá em casa, vira e mexe, eu gosto de plantar. Eu trouxe uma semente de bucha. Sabe aquelas buchas de tomar banho? Eu só tomo banho com aquelas buchas, eu gosto de ir lá. Parece que limpa mais. Tira o cascão, tira a sujeira, né? Não, em vez daquelas esponjinhas de espuma. Eu plantei nos copinhos lá uma semente, ele nasceu e logo morreu. Eu não sei porquê, morreu. Não foi por falta de água. Em poucos dias eu reparei, onde que eu coloco o cesto de lixo? Lá fora tem um cesto grande, eu coloco o lixo lá fora. E eu vi nascendo uma plantinha, falei, mas o que será que é aquilo? No meio da grama, no meio do capim. E não é que é um pé de bucha? Ele cresceu. E eu puxo, ele subiu na parede, a parede lá de fora é alta. Ele subiu na parede, quando ele chegou na janela da cozinha, eu trouxe ele para dentro da cozinha. Eu falei, agora você vai dar bucha aqui dentro. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como fugir dessa realidade. Tudo que nós plantamos, a gente colhe. Eu peguei um exemplo prático aqui, que é Jacó. Você já ouviu falar da história de Jacó? Jacó, usurpador, trapaceiro, é o significado do seu nome, não é? E eu peguei ele aqui como referência. Lá em Gênesis 27, 11 e 12, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. O que aconteceu? Jacó não era o primogênito era Esaú. Então o direito da herança era de Esaú. Mas a mãe de Jacó, junto com Jacó, arquitetaram um plano para enganar a Isaac, para roubar a bênção que era de Esaú. E foi assim, ele roubou a bênção de Esaú. A gente aprende no decorrer da história, a mesma coisa que ele fez, ele recebeu. Labão, tio dele, ele queria casar com Raquel. E na noite lá ele trocou os pauzinhos, colocou Lia. Foi a Lia que foi casar com... Não, não é a nossa Lia não. Mas a Lia, né, Oléia, que foi naquela noite com Jacó. E Jacó foi enganado. Quando ele acordou, que ele viu Lia, parece que Lia era a vesga. Não sei, diz aí a história. Se quando ele acordou de manhã, que ele olhou para os olhos dela assim, ele também olhou meio vesgo também. Ele falou, meu Deus, o que me fizeram comigo? Labão enganou ele, falou, agora você vai ter que trabalhar mais 15 anos, se você quiser, Raquel. Foi enganado. Teve que trabalhar 15 anos. Vai amar-se em outro lugar. 15 anos por causa de uma mulher, ele teve que trabalhar. Foi enganado pelo sogro. Da mesma forma que ele fez com o irmão, o sogro dele fez com ele. Olha aí, colhendo aquilo que ele plantou. E não ficou por aí não. Mais para frente, os próprios filhos de Jacó enganaram ele também. O xodózinho dele, que era José, que todo pai tem um preferencial. Dizem que não, né? Mas tem sim. Tem um xodózinho. Tem sempre aquele que o pai e a mãe tem um xodózinho. E Jacó tinha um xodó com José. E os irmãos dele tinham ciúmes de José. Inventaram uma mentira. Um bicho comeu o teu filho. Mas tinham vendido José como escravo para o Egito. Jacó lamentou durante 13 anos a morte de seu filho. Foi enganado. A forma que ele plantou, ele colheu. Olha só a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, amados. Não tem jeito. E aqui nós estamos falando de caráter. Estamos falando de caráter. Olha o que Jesus fala. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas
de ervas daninhas. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tem pessoas que têm o hábito de irritar as pessoas. Depois que irritam ele acha ruim. Eu lembro do nosso irmão, vou mexer com ele, irmão Moisés. O irmão Moisés era uma graça. Ele brincava com todo mundo, que nem sabia. Ele brincava, tirava uma e não estava nem aí. Mas quando você tirava uma dele, ele ficava sério. Ele não gostava não. Ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos, amados. Não tem jeito de escapar disso. Eu fico de boca aberta com umas coisas. Eu vejo ali o jornal, Diário do GDBC, nas notícias que aparecem, tudo, e o pessoal reclama do Mário Covas, que o pessoal vai lá no Mário Covas, lá fica lá tantas horas esperando, é muita gente, a fila para pegar remédio lá. Eu via falar de longe essas coisas. Hoje eu estou vindo falar de perto, porque a gente também está indo buscar remédio lá. Mas a gente estranha, porque a gente vai lá e realmente tem muita gente, é muita gente tem lá. Mas a gente vai para lá de manhã, e a gente vai com o coração tão grato, né, amor? A gente vai louvando a Deus, o Senhor, que bênção. Olha o presente que o Senhor nos deu. A gente poder tomar um medicamento que do governo está dando, e não importa quanto tempo vai demorar, o importante é olha, que Deus está nos abençoando. E a gente chega lá às vezes 7 e pouco da manhã, e a gente vê assim, nos nossos olhos, a gente vê uma organização tão grande. Fala, mas olha que organizadinha, olha que isso aqui, as coisas acontecem, 9 e pouco a gente está indo embora. E esses outros falam, não, que a gente fica 3, 4, 5, 6 horas lá esperando. Olha a lei da semeadura, amado. Se a gente muitas vezes, você já sai irritado de casa, você já sai pensando em bobagem em casa, você sai armado de casa, as coisas tendem a dar tudo errado. Tudo começa no campo das ideias. Tudo começa aqui na nossa mente. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, amados. Tudo. Não tem como você colher aquilo que você não plantou. Por isso que eu entendo. O que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou no passado. Também entenda uma coisa: você sempre colhe mais do que semeia. Sempre a gente vai colher mais do que a gente semeia. Isso é uma grande verdade, amados. Você pega um grão de feijão, você planta ele brota, ele dá o pé, e o pé dá vários cachos, e dá só dá um, dá centenas de um pé só de feijão, dá centenas de feijão, fantástico. Você planta inclusive eu fiz isso também, eu peguei um caroço de abacate e plantei o caroço de abacate. Eu acho que um dia ele vai dar abacate. Até agora ele não deu, mas eu oro por ele, que tudo tem seu tempo, e o machado está posto do lado. Mas você planta um caroço de abacate, nasce aquele pé, aquela árvore tondorosa, bonita, forte, e dali nasce milhares e milhares de abacate no decorrer dos anos. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos além, muito mais daquilo que semeamos. Fantástico isso. Assim também aconteceu com o povo de Israel. Coloquei como exemplo aqui Abraão. Disse a Abraão, a sua esposa: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Deus havia prometido um filho para Abraão, o filho da promessa. Mas como passou os anos, passou o tempo, e a gente não é muito bom para esperar não. A esposa de Abraão sugere para Abraão: Abraão, tem uma serva aqui, Agar, uma egípcia,
Abraão olhou, é bom, o negócio, a ideia é boa. E teve um filho com Agar, Ismael. Passado um tempo, o Senhor cumpriu a sua promessa. A sua esposa também teve um filho, Isaac. E esses dois meninos não se entendiam, esses dois meninos não se davam bem. Desses dois meninos nasceram uma nação. Israel, Isaac veio Israel. Ismael veio os árabes. Olha hoje o tamanho do conflito que tem entre árabes e judeus. Tudo que foi plantado lá no passado. A divisão já foi plantada naquele tempo, a discórdia já foi plantada naquele tempo e até hoje. Ou seja, a gente sempre colhe muito mais daquilo que nós plantamos. Eu estou vendo aqui, amados, eu estou colocando aqui essa palavra dentro de duas perspectivas. Uma perspectiva negativa. Depois eu quero passar uma perspectiva positiva. Tudo que eu estou falando aqui é de uma forma negativa. Plantamos e colhemos. Tem um ditado que diz assim, ó: semeia um pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Você sempre vai colher mais daquilo que você planta. Sempre. Portanto, cuidado com o que você está plantando hoje. Cuidado com o que você... Porque a colheita, ela é desproporcional daquilo que você plantou. Por isso muitas vezes nós não entendemos. Por isso muitas vezes nós questionamos a Deus. Mas no fundo a gente sabe onde está o erro. É que nós não temos a coragem de rasgar as nossas vestes e assumir os nossos erros. Assumir aquilo que nós fazemos errado. Eu aprendo também que você sempre colhe somente depois que você planta. Amém? Você vai colher somente depois que você plantar. Antes que você plantar, nada vai acontecer. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era a nação predileta do Senhor. Deus amava Israel. Deus cuidava de Israel. Deus zelava por Israel. Mas Israel sempre foi um povo rebelde. Israel sempre quis fugir da presença do Senhor. É assim como nós hoje. Muitas vezes nós também queremos fugir da presença do Senhor. Não dá certo. Não consigo isso, não consigo aquilo, faço aquilo, não dá certo, faço aquilo, não dá certo, tento aquilo, não dá certo, tento aquilo. Nós culpamos a Deus. E olha lá o que Deus coloca na boca de Oséias, dizendo aqui que você sempre colhe depois que você planta. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Você pensava que esse ditado era popular, né? No mundo aí fora, mas não é não. É bíblico. Está lá em Oséias. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Está falando de Israel. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel, depois que Deus trouxe Israel da escravidão, deu uma terra para Israel, abençoou a Israel, fez Israel uma nação. O que eles fizeram? Voltaram à adoração de ídolos, voltaram a valorizar ídolos pagãos, costumes pagãos, e esqueceram do Senhor. E nesse tempo, eles estavam passando fome, estavam passando por dificuldades, estavam passando por uma desgraça nacional, frutos do que eles plantaram. Mas quando Israel tinha isso muito de bom. Quando Israel reconhecia o seu erro, quando Israel rasgava o verbo, quando ele rasgava as suas vestes diante de Deus, Deus socorria o seu povo. Deus socorria o seu povo. Olha só a misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos os nossos erros. Tiago diz que fala da paciência. Você sempre colhe depois que você planta. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que vire as chuvas de outono e de primavera. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo.
pequenas escolhas ou boas escolhas podem trazer boas consequências. Más escolhas trazem más consequências. Ela pode não vir agora, mas ela vem futuramente. Um dia ou outro, ela vem. É como o sol. O sol, com certeza, amanhã ele vai nascer. No seu esplendor, ou debaixo de nuvem, mas ele vai estar lá. Assim também é a lei da semeadura. Tudo é questão de tempo. Agora, olhando para uma perspectiva positiva, de um lado positivo, até agora nós falamos negativo. O amanhã depende do que você vai plantar hoje. Você pode mudar o amanhã, sabia? Honra pai e mãe, para que os vossos dias se prolonguem aqui na terra. Está na tua mão, está na nossa mão, prolongar a nossa vida ou não. Não está na mão de Deus. Não está na mão dele, está na nossa mão. É lógico que todos nós estamos no nosso tempo, mas está em nossas mãos. Honra pai e mãe, é mandamento com promessa. Honra pai e mãe para que se prolongue seus dias aqui na terra. Então eu posso encurtar meus dias aqui na terra. O amanhã depende do que você vai plantar hoje. Tudo que você puder plantar hoje, amanhã você vai colher. Então o teu futuro, você pode mudar ele, começar a mudar ele hoje. Você pode começar a plantar coisa boa hoje. É hoje o dia. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Mas eu quero dizer para você aqui, meu amado, cuidado. Quando nós somos egoístas, nós corremos um grande perigo. Quando pensamos só em nós mesmos, como nos projetamos só para o nosso próprio bem, egoísmo, nós estamos plantando na carne, estamos plantando destruição. Gálatas 6, 7, 8 diz assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que é semear na carne, amados? Arrogância, ignorância, rancor, mágoa. Está semeando na carne. Na verdade, os nossos pensamentos e as nossas ações são pequenas sementes que fazem, pode mudar toda uma história, pode mudar todo um amanhã. Tudo depende da forma da qual você vai encarar o teu amanhã, da forma da qual você vai encarar o teu dia de hoje. E eu quero dizer para você que existem 2 dias da semana dos quais você não deve se preocupar. Todas as semanas, tem 2 dias que você não deve se preocupar. Um deles é o ontem, que o ontem já foi. O fracasso de ontem não tem mais conserto. Os erros de ontem não tem mais jeito, não tem mais conserto. O que errou, errou. Então com ele você não precisa mais se preocupar. Você não tem mais com que se preocupar com ontem, porque já foi. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinhos. Então para de olhar para o ontem. Para de olhar para o ontem. O que passou, passou. O que plantou, plantou. Outro dia que você não deve se preocupar é com o amanhã. Com o que ele tem para trazer para você. Os seus caprichos, os seus cuidados, você também não pode alterá-lo. Mas o hoje, você pode mudar. O hoje, você pode plantar algo diferente para colher amanhã. É hoje, meu amado. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta coisas boas, colhe boas dádivas. Deus pode mudar todo o contexto da tua história. Tudo depende daquilo que você semear. Tudo depende daquilo que você plantar hoje. Tudo depende.
Seja paciente. Diz assim lá em Gálatas 6:9: se não cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus pode mudar a tua história, meu amado. E se você verdadeiramente plantar aquilo que é bom hoje, se verdadeiramente você plantar aquilo que é digno hoje, você não tem com que se preocupar com o dia de amanhã, porque você vai colher coisas boas, porque você está plantando coisa boa hoje. Essa palavra veio no meu coração, meu amado. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração, foi nesse sentido, que nós muitas vezes indagamos a Deus pelas circunstâncias das quais nós passamos. Nós questionamos a Deus: aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor está? Por acaso o Senhor está dormindo? O nosso Deus, Ele não tosqueneja. E Ele sempre esteve, sempre estará, e Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Deus pode mudar a tua história. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te revelar, meu amado, aquilo que está errado na tua vida, aquilo que foi feito de errado. Peça perdão a Deus. Ainda há tempo para nós plantarmos hoje, para colhermos amanhã aquilo que é bom, em nome de Jesus.